E aí, galera, todos animados para esta aula aqui, aquela aula de revisão, né, básica, né, rápida também, onde a gente traz os principais conceitos que nós trabalhamos e falamos, né, na aula sobre tecnologia e informação, parte 1, né, que foi dividida em duas partes, porque tem tanta coisa para se falar sobre a tecnologia, né? A gente viu na aula 1 uma gama de informações. E agora a gente está na parte 1, né? E agora a gente traz os principais conceitos nessa aula de revisão e logo após, né, vocês terão um tempinho para fazer a atividade proposta com base no assunto que nós trabalhamos aqui. Então vamos aqui para o quadro para a gente ver aqui os principais conceitos, né, sobre tecnologia, né, que nós trabalhamos. Então a gente vê aqui, né, que o conceito inicial é importante a gente saber que a sociologia se preocupa em estudar a tecnologia não apenas porque é um conjunto de máquinas, mas porque ela representa uma construção social, né? Criada exatamente para atender necessidades humanas, mas que também transforma comportamentos e relações, né? E culturas. Então, a palavra tecnologia, né? Aqui ela vem do grego tecno, né? A gente viu de tecnearte e logia de logos, ou linguagem. Portanto, é o estudo do conhecimento das técnicas ou ainda o conjunto de conhecimentos, métodos e ferramentas criadas pelo ser humano. E aí a gente viu a definição do dicionário Hawais, né? Onde fala do Tratado das Artes em geral, que é o conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria, né? Também a linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático e também a aplicação dos conhecimentos científicos, a produção em geral. Nossa era, né, é a era da grande tecnologia, né? Então aqui você já havia pensado em quantas tecnologias usamos? Na ocasião a gente lembrou, quando você acorda com um despertador, você acorda com o canto do galo, por exemplo, né? Na zona urbana, geralmente, a gente acorda, de fato, com o celular. E na zona rural, muitos de vocês também utilizam o celular para acordar, né? Então, a gente, em algum momento, ou em todos os momentos da nossa vida, né? Em todos os momentos, praticamente, nós estamos usando a tecnologia, né? Porque você sabia que a descoberta do fogo também é um aparato tecnológico, é uma criação humana, né? Então, quando você liga o fogão para colocar água, né? Ou, de repente, você utiliza o fogão a lenha, mas, ao mesmo tempo, você vai precisar de um fósforo ali para acender, né? Então, tudo isso é a tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela não se refere apenas, né, a computadores, a celulares, a internet, né? Mas qualquer invenção ou técnica desenvolvida para facilitar a vida humana. Então, você faz parte da população que não vive sem tecnologia? Foi a pergunta que nós fizemos lá na aula, né? Qual delas para você é indispensável para a sua vida? Em nome de que você seria capaz de abrir mão dessa tecnologia? Então, é possível que o desenvolvimento tecnológico conviva com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida? Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela traz toda a qualidade de vida, da praticidade, né, que a gente tem no dia a dia, ao mesmo tempo ela traz uma qualidade de vida para a gente com isso, e também isso é possível também fazer a preservação do meio ambiente sem danificar o meio ambiente, né? Então, a internet também e os eletrônicos, eles diminuíram a distância e o tempo, né? Milhões de mensagens, imagens, informações são enviadas instantaneamente, independentemente da localização geográfica. Essa imagem representa exatamente isso. Olha só, pessoas aqui, ó, elas estão cada uma conectadas, mas você vê que as interações delas com outros mundos, outros lugares, outras culturas, né? Então, são as conexões, a conectividade, né? Novas relações de interação. As consequências, né? Então, a gente viu que os recursos naturais estão sob ameaça, né? Dessa forma, as gerações futuras podem sofrer todas as consequências
em detrimento, né, de tudo que tem preocupado exatamente os estudiosos, exatamente com esses lixos atômicos ou lixos tecnológicos jogados, né, dentro dos rios, né, e exatamente agredindo os nossos recursos naturais, o nosso meio ambiente, né? Então, de certa forma, esse meio ambiente está sob ameaça, né, dessas gerações futuras. Portanto, devemos pensar nisso, em como preservar, né, ter essa qualidade de vida, mas também preservar o ambiente do qual nós estamos vivendo, né, que é a nossa casa. Portanto, aqui a gente agora dá um tempinho para vocês fazerem a atividade e daqui a pouco a gente volta para a correção dela. Então, faz aí, tá? E agora, meninos e meninas, é aquele momento da gente tirar as dúvidas referentes à avaliação da sala de aula, né? Que vocês fizeram aí. Vamos ver quem gabaritou, tá? Só lembrando que estamos praticamente fechando a unidade 2 e logo daqui a pouquinho, né? Daqui uns dias, vocês terão a atividade avaliativa. Portanto, não deixem, eu tenho falado isso aqui, para estudar em cima da hora, né? Então, vão escutando os áudios, né? Desculpa, as aulas, né? Se tiverem alguma dúvida, voltem lá aos slides para ver alguma coisa que não ficou muito clara e façam as atividades, porque ali é exatamente colocando em prática o conteúdo do qual nós estamos trabalhando, né? Então, eu espero que todos, né, quando for o momento da prova, façam uma excelente avaliação, é o meu desejo, né? Então, tirem as dúvidas, né? Qualquer coisa, revejam novamente as aulas. Vamos então para as questões aqui, ver quem gabaritou aí, tá bom? Vamos lá. Questão 1. É da PUC de Campinas de 2012, né? A Revolução Industrial, ela teve início no século XVIII e hoje pode-se afirmar com segurança que o mundo vive a terceira Revolução Industrial. Isso em 2012, né? Nós já estamos na 4.0 ou 5.0, né? Então, o que trouxe essa Revolução Industrial desse período, né? A terceira. Ela acelerou o aumento da produtividade, ao mesmo tempo que reduziu o emprego da mão de obra, além de fortalecer o processo de expansão das grandes corporações transnacionais, ou ela ampliou os impactos ambientais porque permaneceu privilegiando a matriz energética baseada em combustíveis fósseis e manteve a siderurgia como uma indústria-chave. Ou seja, ela modernizou a linha de montagem através da revalorização da divisão técnica do trabalho e reduziu sensivelmente o desemprego estrutural? Ou será que foi a letra D? Ela aprofundou a divisão internacional do trabalho porque os países que foram impossibilitados de avançar com a industrialização, elas retomaram as exportações de matérias-primas? Ou a letra E, onde desenvolveu um modelo de crescimento urbano industrial que, após atingir os países ricos, ele chegou aos países emergentes e provavelmente atinja os países pobres nas próximas décadas. Vamos ver o que vocês colocaram com relação à Revolução Industrial 3.0 de 2012. Ela exatamente acelerou a Revolução Industrial 3.0, né? Ela acelerou o aumento da produtividade ao mesmo tempo que reduziu o emprego de mão de obra, além de fortalecer o processo de expansão das grandes corporações transnacionais. A questão de 2014 da UFS. A primeira Revolução Industrial, que foi em século XVIII, apesar de não se basear em ciência, apoiava-se em um amplo uso de informações, aplicando e desenvolvendo os conhecimentos pré-existentes. E a segunda Revolução Industrial, que foi depois de 1850, ela foi caracterizada pelo papel decisivo
da ciência ao promover a inovação. De fato, laboratórios de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, eles apareceram pela primeira vez na indústria química alemã nas últimas décadas do século XIX. Aqui já está falando da segunda revolução industrial do século XIX aí, né? Então, segundo o que preconiza o texto, é possível reconhecer uma terceira revolução industrial a partir da segunda metade do século XX, caracterizada pelo quê? Por ser de baixo custo, facilitando a rápida substituição de equipamentos e o reaproveitamento dos produtos usados, ou B, estar diretamente associada à concentração da riqueza por aqueles que dispõem de recursos para dominá-la, ou C, garantir o controle do meio ambiente, evitando o desperdício e a contaminação da natureza por produtos descartáveis, ou a letra D, assegurar o acesso a todos, independentemente do nível de renda ou de instrução, promovendo a distribuição igualitária de seus benefícios, ou a letra E, aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos que beneficiam a rapidez da informação, o armazenamento e o cruzamento de dados e a criação de novas tecnologias. Vamos ver o que vocês colocaram aí. Exatamente. Esse chamado de terceira revolução industrial, né, final da segunda, entrando para a terceira, é exatamente aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos que beneficiam a rapidez da informação, né? O armazenamento e o cruzamento de dados e a criação de novas tecnologias. Agora, decolando para o futuro, aí, assinale a alternativa correta, né? As tecnologias da informação e comunicação, elas aumentaram exponencialmente a quantidade de informação ao mesmo tempo em que não significou aumento do conhecimento. Será que foi isso? Ou B, as redes sociais, como o Facebook, né, hoje quase não mais usado, eles possibilitam a aproximação das pessoas, eliminando assim o isolamento que estas teriam sem a presença dessas redes. Será que é isso mesmo? Essas redes sociais estão aproximando as pessoas, caso contrário, elas não teriam, sem a presença dessas redes, elas não teriam essa aproximação e sim o isolamento. Letra C, o desenvolvimento tecnológico, ele pouco alterou a relação das sociedades com seus espaços geográficos. Será que foi isso mesmo? Né? Pelo meu riso, aí vocês já estão vendo que não é, né? D, a produção de bens materiais pela atividade industrial sofreu alteração com as novas tecnologias, mas não alterou a relação do trabalho. É verdade isso? Vamos lá, então, qual a letra certa? As tecnologias da informação e comunicação aumentaram exponencialmente a quantidade de informação. Porque quanto mais tecnologia, mais informação. Ao mesmo tempo em que não significou aumento do conhecimento, né? A questão 4, Unicentro. Observe a figura a seguir, né? Olha só, aqui tem ainda uma criancinha, né? O bebezinho. E um homem aqui, ó, na imagem, mostrando um celular. Aqui em cima tem escrito contato humano. Vamos ver aí o que a questão pede. A sociedade globalizada, ela é resultado, né, de um conjunto de atividades humanas que produziram inúmeras transformações em todas as esferas da vida social. Portanto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma alteração na sociedade em consequência da globalização. A disseminação da tecnologia de automação propiciou a diminuição no índice de desemprego dos trabalhadores. Ou B, a elevada massificação de informações em tempo real, ela amplia o tempo disponível para refletir, aprimorando o esclarecimento das notícias para os cidadãos. Ou C, a terceira revolução industrial, amparada no uso da eletricidade, impulsionou a expansão da produção siderúrgica. Ou D, o aparato planetário do sistema de telecomunicação em rede fortalece a preservação de valores comunitários
locais. Ou a letra E, o complexo hegemônico dos donos da comunicação de massa procura selecionar as notícias transmitidas para o público. Vamos ver o que aí poderia ser a resposta. O complexo hegemônico dos donos da comunicação de massa procura selecionar as notícias transmitidas para o público. Por fim, a questão 5 vai falar sobre a inteligência artificial. A pergunta é: o que é inteligência artificial? Então, aqui nós já trazemos uma possível resposta aí, né? Com base naquilo que vimos na aula. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. É comumente referida pela sigla IA, ou AI em inglês, Artificial Inteligência, né? Então aí é exatamente isso, e aqui a gente finaliza a correção da atividade de sala. Estão nossas referências aí, né, com base naquilo do qual nós se baseamos para trazer esse conteúdo. E assim a gente agradece a presença de vocês aqui conosco e tchau, tchau, até a próxima aula.